Vou te contar a história de como eu sobrevivi ao tráfico sexual. Com 20 anos, fui vendida pelo meu próprio tio para um bordel na Itália. Lá eu passei 3 anos presa, forçada a atender até 10 homens por dia. Eu consegui escapar com a ajuda de um cliente, voltei para o Brasil escondida e vivi décadas carregando esse segredo. Toda mulher sonha com o dia que vai casar de véu e grinalda na igreja, né? Eu não era diferente, sabe? Tinha o sonho comum de qualquer moça do interior. Isso, até o dia que meu próprio tio me vendeu para um bordel na Itália. Vou contar tudo mesmo, para que nenhuma menina caia na mesma conversa que eu caí. O pior é quando a gente confia em alguém da própria família, num parente que deveria proteger. Mas aí, quando a gente descobre que foi traída, já está longe demais de casa. Sem documento, sem dinheiro e sem esperança. Minha história não é fácil de ouvir, nem de contar. Tem dias que eu acordo suada, com o coração batendo forte, achando que ainda estou presa naquele quarto escuro em Nápoles. Meu nome é Marcela Oliveira da Silva. Hoje tenho 65 anos, mas essa história aconteceu quando eu tinha 20. Nasci e me criei em Campina Grande, no interior da Paraíba. Uma cidade que já teve seus dias de glória quando o algodão dava dinheiro. Hoje eu moro em Curitiba há mais de 30 anos, bem longe da minha terra natal. Meu nome é Marcela, e enquanto eu conto essa história, queria saber qual o seu nome e de onde você está me ouvindo. Deixa aí nos comentários, que depois eu vou ler todos com carinho. É bom saber que não estou falando sozinha nessa telinha, que tem gente de verdade do outro lado. Cada comentário me dá mais força para seguir contando essa história que eu guardei por tanto tempo dentro de mim. Campina Grande, nos anos 80, já não era mais aquela cidade próspera que minha mãe contava. A crise do algodão e a falta de emprego tinham deixado tudo mais difícil. Todo mundo vivia apertado, mas a gente dava um jeitinho. Era uma vida simples, mas honesta. Nossa casa era pequena, de tábua, no bairro do Pedregal. O teto pingava quando chovia forte, mas era nosso cantinho. Eu dividia um colchão com minhas 2 irmãs mais novas no mesmo quarto. Desde os 12 anos, eu já trabalhava como doméstica nas casas da parte rica da cidade. Depois, aos 17, consegui um emprego melhor na fábrica de roupas do seu Afonso. Ave Maria! Aquilo lá era um sufoco. A gente passava o dia todo curvada na máquina, fazendo bainha, pregando botão, costurando etiqueta. Eu me lembro das costas doendo mas era melhor que lavar chão dos outros. O salário? Uma mixaria. Não chegava nem a um salário mínimo, mas juntando com o que minha mãe ganhava lavando roupa, dava para levar. Meu sonho era simples demais para quem olha de fora, mas grandão para mim. Conhecer o mar e comprar uma casinha de alvenaria para tirar minha mãe daquela lida pesada. Dona Maria, minha mainha, sofria com os reumatismos nas juntas. As mãos dela eram tudo torta de tanto esfregar roupa na tábua, mas nunca reclamava. Eu via ela tomando aqueles chás de erva cidreira para aliviar a dor e continuando a trabalhar. Pensava comigo, um dia vou dar um descanso para mainha. Ela merecia uma aposentadoria, coitada. Mas quem é que se aposenta sendo lavadeira? Tinha também o Júnior, meu primeiro namorado. Um rapaz bonito, trabalhador, que mexia com conserto de carro na oficina do pai dele. A gente começou a namorar escondido, porque minha mãe achava que eu era muito nova. Ele me esperava na saída da fábrica. A gente dava uma voltinha na praça. Tomava um sorvete quando dava. Coisa simples. Foi com ele que conheci o que era gostar de alguém de verdade. A gente tinha planos de se casar quando juntasse um dinheirinho. Mas aí, a vida mostrou sua cara feia. Quando descobri que estava grávida, contei pro Júnior achando que ele ia ficar feliz. Menina, que engano! No outro dia, ele sumiu da cidade. A mãe dele me disse que ele foi trabalhar em João Pessoa, mas eu sabia que era mentira. Ele fugiu foi de mim e da responsabilidade. Fiquei com o coração partido e uma barriga crescendo. Minha mãe ficou triste, mas me apoiou.
Cria sozinha minha filha. Deus ajuda. E eu criei coragem. Continuei trabalhando na fábrica até onde deu. Seu Afonso deixou eu ficar mais uns meses, mas já avisou que depois era rua. Foi no 5º mês que a desgraça bateu na porta. Eu estava trabalhando normal, naquele dia quente de outubro, quando senti uma dor forte, muito forte, e um molhado escorrendo pelas pernas. O piso da fábrica era liso. Escorreguei no próprio sangue e caí. Lembro das outras costureiras gritando, alguém me carregando. Acordei já no hospital, sem barriga e sem neném. Os médicos disseram que foi por causa das condições, que eu trabalhava demais, que não me alimentava direito. Pode ser, mas acho que foi tristeza também. A gente sabe quando a tristeza adoece o corpo. Voltei para casa mais magra e com um vazio no peito. A notícia correu à cidade e as fofoqueiras não perdoaram. Tá vendo? É isso que dá namorar escondido. Voltei a trabalhar depois de 2 semanas, porque precisava do dinheiro, mas meu corpo ainda doía. Seu Afonso até foi bonzinho, guardou meu lugar, mas as colegas me olhavam diferente. Eu era a moça que perdeu o filho do Júnior que fugiu. Nome comprido, né? Mas era assim que me chamavam pelas costas. Foi bem nessa época ruim que meu tio Ricardo apareceu lá em casa. Ele era irmão da minha mãe, mas tinha saído de Campina Grande há mais de 15 anos. Vivia em São Paulo, depois foi para a Europa. Voltava de vez em quando só para visitar. Chegou num carro alugado, todo bonito, com roupa de marca, relógio dourado no pulso. Trouxe presente para todo mundo. Um rádio novo para minha mãe, tecido para fazer vestido para as minhas irmãs, até um par de tênis importado para o meu irmão caçula. Tio Ricardo era o orgulho da família. O que venceu na vida, como dizia minha mãe. Saiu da pobreza, conheceu o mundo, tinha dinheiro no bolso. Quando ele chegava, era festa na rua toda. Os vizinhos vinham visitar só para ouvir as histórias dele sobre a Europa. Contava que lá as ruas eram limpas, que todo mundo tinha emprego bom, que o dinheiro valia muito mais. E a gente, bobinha, acreditava em tudo. No 3º dia da visita dele, percebi que ele me olhava diferente. Não era olhar de tio para sobrinha, sabe? Me senti desconfortável, mas não falei nada. Naquela noite, ele chamou minha mãe para conversar na cozinha. Fiquei espiando pela fresta da porta. Ele dizia que tinha um amigo italiano, dono de um restaurante em Milão, que estava precisando de garçonetes brasileiras, que pagava bem em lira italiana, que dava alojamento e comida, que eu ia ganhar em um mês lá o que não ganharia em um ano na fábrica. Quando minha mãe me contou, fiquei dividida. Por um lado, tinha medo de sair do Brasil. Nunca tinha nem saído de Campina Grande direito. Por outro lado, pensava, é a chance de realizar meu sonho. Juntar dinheiro, comprar uma casa para a mainha. Tio Ricardo garantiu que ia me ajudar com tudo. Passaporte, visto, passagem. Disse que ia me buscar em São Paulo e me levar pessoalmente até a Itália para me apresentar para o tal amigo dele. Pedi 2 dias para pensar. Fui até o túmulo do meu bebê, que nem nome teve. Levei flores de papel que eu mesma fiz. Sentei lá e conversei com ele, como se pudesse me ouvir. Meu filho, será que é certo eu ir? Será que é uma oportunidade de Deus ou uma tentação do inimigo? O vento balançou as flores. Tomei como um sinal e decidi. Ia para a Itália trabalhar, juntar dinheiro e voltar para dar uma vida melhor para minha família. A despedida foi a parte mais difícil. Minha mãe chorou muito, mas me abençoou. Vai com Deus, minha filha. Não esquece da sua mãe. Minhas irmãs me abraçaram forte. O caçula pediu que eu trouxesse um carrinho da Europa para ele. Arrumei minhas poucas coisas numa mala pequena que o tio Ricardo me deu de presente. Era a primeira mala da minha vida. Antes eu viajava, com as coisas em saco plástico mesmo. Tio Ricardo cuidou de tudo rapidinho. Em 2 semanas eu já tinha passaporte, tirado às pressas em João Pessoa. Nunca tinha tirado foto 3x4 na vida. Fiquei dura que nem um poste. Ele também comprou minha passagem de avião.
Campina Grande, Recife, São Paulo, Lisboa, Roma. Ia ser minha primeira viagem de avião. Fiquei com medo, mas também com uma animação danada. Pensei, é agora que minha vida vai mudar. Na véspera da viagem, tive um sonho esquisito. Sonhei que estava num lugar escuro, com várias portas trancadas. E eu batia em todas elas pedindo ajuda, mas ninguém abria. Acordei assustada, suando frio. Contei para minha mãe e ela disse que era só nervoso da viagem. Me deu um santinho de Nossa Senhora Aparecida para levar comigo. Guarda na bolsa, minha filha, que a santa vai te proteger. Guardei o santinho no bolso da calça e foi a única coisa que me salvou depois. Mas isso é história para outra hora. Chegou o dia. Me despedi de todo mundo com o coração apertado. Tio Ricardo me levou primeiro para Recife. Depois pegamos o avião para São Paulo. Na capital paulista, fiquei na casa de uns amigos dele por 3 dias. Eram pessoas estranhas, que falavam pouco comigo. Tinha outras meninas lá também, todas jovens como eu, todas dizendo que iam trabalhar na Europa. Algumas iam para a Itália como eu, outras para Portugal ou Espanha, todas com a mesma história. Iam ser garçonetes, babás ou domésticas, todas achando que iam ficar ricas. Se eu soubesse o que me esperava. Mas como é que ia saber? Naquela época não tinha internet, não tinha celular, a gente acreditava no que os parentes falavam. E quem ia desconfiar do próprio tio? Do irmão da mãe? Só fui entender o tamanho da armadilha quando já era tarde demais. Quando já estava no outro lado do oceano, sem falar a língua, sem conhecer ninguém, sem ter para onde correr. Mas espera lá! Não posso ir direto para a parte mais feia sem contar direito como tudo começou, né? Tenho que mostrar como aquela conversa do tio Ricardo foi tão convincente que até hoje me pergunto como pude acreditar. Foi assim. A gente estava sentado na cozinha de casa numa tarde quente, tomando um cafezinho requentado, quando ele chegou com aquele papo de emprego dos sonhos. Marcela, eu tenho um amigo italiano, o senhor Giuseppe, dono de um restaurante chique em Milão. Ele está precisando de garçonete brasileira. Os clientes lá adoram o jeitinho brasileiro de atender, sabe? Com aquele sorrisão, aquela simpatia que só a gente tem. Ele falou enquanto ajeitava o bigode com os dedos. Ele me pediu para indicar alguém de confiança e eu pensei em você na hora. Você é bonita, educada, trabalhadora. Tem tudo para se dar bem lá. Fiquei com o coração acelerado ouvindo aquilo. Eu, trabalhando num restaurante chique na Itália, parecia coisa de filme, de novela da Globo. O tio Ricardo continuou falando, e cada palavra era como mel nos meus ouvidos. Você vai ganhar em lira italiana. 1 mês lá vale por 5 aqui na fábrica do seu Afonso. Em menos de 1 ano, você junta dinheiro para comprar uma casa para sua mãe, resolver a vida de vocês. Quando ele falou isso, eu olhei para minha mãe, que estava de pé perto do fogão, com aquelas mãos deformadas pelo trabalho pesado. Pensei nas dores que ela sentia todo dia, nos remédios caros que não podia comprar. Ele percebeu que tinha tocado no meu ponto fraco e continuou. Pensa só, Marcela. Sua mãe podendo finalmente descansar. Você mandando dinheiro todo mês. As meninas podendo estudar sem precisar trabalhar cedo como você. Foi nessa hora que ele me convenceu de vez. Quem não queria dar uma vida melhor para a família? Perguntei sobre a língua, porque eu não sabia falar nem oi em italiano. Tio Ricardo deu uma risada e disse para eu não me preocupar. O Giuseppe fala um pouquinho de português e tem outras brasileiras lá que vão te ajudar nos primeiros meses. Você aprende rapidinho o básico para atender os clientes. E ele dá alojamento e comida por conta da casa. Só desconta uma coisinha pequena do salário. Me explicou que eu ia ganhar 800.000 liras por mês, o que na época era muito dinheiro convertido para nossa moeda. Falou que em 6 meses eu já teria juntado o suficiente para comprar uma casinha. Meus olhos brilhavam imaginando as possibilidades. Mas tem uma coisa me preocupando. E quanto custa a passagem, tio? Não tenho dinheiro para isso. Ele fez um gesto com a mão, como quem espanta uma mosca. Não se preocupa com isso.
O Giuseppe adianta o dinheiro da passagem e você vai pagando aos poucos, com o seu trabalho. É um investimento que ele faz nas funcionárias. Depois eu soube que essa é uma das armadilhas mais comuns do tráfico de pessoas. A dívida que nunca acaba. Os preparativos foram todos correndo. Tio Ricardo disse que tinha uma vaga abrindo logo e a gente não podia perder a oportunidade. Em 2 semanas eu já estava com o passaporte na mão. A primeira vez que vi meu nome num documento tão importante. Foi tirado às pressas em João Pessoa, num lugar que o tio conhecia. Hoje eu penso que devia ser algum esquema ilegal, porque foi rápido demais. Também ganhei minha primeira mala. Era azul, de um material que parecia couro, mas era sintético. Pequena, mas para mim era um luxo. Nunca tinha viajado com uma mala de verdade antes. Coloquei nela as poucas roupas que tinha. 3 calças jeans, umas blusas simples, um vestido que minha mãe fez para mim e a sandália menos surrada que eu tinha. Tio Ricardo disse que lá eu ia poder comprar roupas novas com meu primeiro salário. A despedida da minha mãe foi a parte que mais doeu. Dona Maria chorou agarrada em mim na porta de casa. Minha filha, eu tenho medo de você ir para tão longe. E se acontecer alguma coisa, como é que eu vou saber? Como é que eu vou te ajudar? Eu enxuguei as lágrimas dela e prometi que ia ficar tudo bem, que ia escrever cartas toda semana. Mãe, é a chance da nossa vida. Vou trabalhar duro e voltar com dinheiro para a gente ter uma vida melhor. Ela segurou meu rosto entre as mãos dela, olhou fundo nos meus olhos e disse: Que Nossa Senhora te proteja, minha filha. Se sentir que tem algo errado, volta para casa. Não importa o que aconteça. Essa porta sempre vai estar aberta para você. Depois, ela pegou um santinho de Nossa Senhora Aparecida, beijou e colocou na minha mão. Guarda isso com você sempre. Nos momentos de aperto, pede a proteção dela. Guardei o santinho no bolso da calça e nunca mais me separei dele. A viagem de avião foi uma experiência, e tanto para uma menina que nunca tinha saído de Campina Grande. O primeiro trecho, até Recife, foi de ônibus, com o tio Ricardo do meu lado, me explicando como ia ser tudo. Depois, pegamos um avião para São Paulo. Ave Maria! Que nervoso na hora da decolagem! Agarrei no braço do tio com tanta força que ele reclamou. Calma, menina, parece que nunca andou de avião. E era verdade, nunca tinha andado mesmo. Em São Paulo, fiquei 3 dias na casa de uns amigos do tio Ricardo. Eram pessoas estranhas, falavam pouco comigo. Tinha outras moças lá também, todas jovens, todas dizendo que iam trabalhar na Europa. Uma ia ser babá em Portugal, outra empregada doméstica na Espanha, outra modelo na França. Hoje sei que, provavelmente, todas tiveram o mesmo destino que eu. Mas na época eu acreditei. Finalmente chegou o grande dia. O voo internacional. Saímos de São Paulo com destino a Lisboa, onde faríamos uma escala antes de seguir para Roma. Gente, que avião enorme! Tinha televisão no encosto da poltrona, comida que vinha em bandejas, comissárias de bordo falando inglês. Me senti uma artista de cinema. Durante o voo, tio Ricardo me explicou mais detalhes sobre o trabalho. O restaurante do Giuseppe é um dos mais elegantes de Milão. Fica perto da catedral, num bairro chique. Você vai usar um uniforme bonito, atender pessoas importantes. Tem que ser educada e sorrir sempre. Ele falou também que eu ia dividir quarto com outras brasileiras no alojamento, que era perto do restaurante. No começo vai ser difícil por causa da língua, mas logo você pega o jeito. Chegamos em Lisboa depois de quase 10 horas de voo. Minhas pernas estavam dormentes, minha cabeça doendo. Fizemos uma escala de 2 horas e embarcamos para Roma. Quando o avião começou a descer para pousar na Itália, olhei pela janelinha e vi a cidade lá embaixo. Meu coração disparou. Era ali que minha vida ia mudar. Pelo menos era o que eu achava. No aeroporto de Roma, senti o primeiro calafrio. Tio Ricardo, que tinha sido todo atencioso durante a viagem, de repente mudou. Ficou sério, apressado. Me levou até um homem italiano, careca, de óculos escuros,
que nem sorriu para mim. Eles conversaram em italiano e eu não entendi nada. Depois, tio Ricardo virou para mim e disse: Marcela, o senhor Marco vai te levar para o alojamento agora. Eu tenho que resolver uns negócios em Roma e não posso ir até Milão. Aquilo me pegou de surpresa. Mas, tio, o senhor não ia me apresentar para o tal Giuseppe? Não ia me levar até o restaurante? Ele desconversou. Disse que tinha surgido um imprevisto, que o Marco era homem de confiança do Giuseppe, que ia me levar para o lugar certo. Antes que eu pudesse protestar, ele me deu um abraço rápido, entregou minha mala para o Marco e disse: Se comporta, faz tudo direitinho que vai dar certo. Foi a última vez que vi o tio Ricardo por muitos anos. Fui com o tal do Marco, sem ter muita escolha. Entramos num carro preto e saímos do aeroporto. Ele mal falava, só resmungava umas coisas em italiano que eu não entendia. Tentei puxar assunto em português, mas ele fez sinal para eu ficar quieta. Foi aí que comecei a sentir um frio na barriga, um pressentimento ruim. A viagem de carro foi longa, mais de 2 horas. Eu achava que a gente ia para Milão, mas depois descobri que estávamos indo para Nápoles, no sul da Itália. A paisagem pela janela ia mudando. Saímos da cidade grande e pegamos uma estrada entre montanhas. Eu estava exausta da viagem, acabei cochilando. Quando acordei, já era noite e estávamos entrando numa cidade. Marco parou o carro numa rua estreita, mal iluminada. Nada parecido com o bairro chique que o tio Ricardo tinha descrito. Descemos e ele me levou até um prédio velho, de 3 andares. Subimos até o 2º andar e ele bateu numa porta. Quem abriu foi uma mulher de uns 40 anos, maquiagem pesada, cabelo tingido de loiro. Benvenuta, ela disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Me puxou para dentro enquanto o Marco entrava com a minha mala. O lugar era uma espécie de apartamento grande, com várias portas que deviam ser quartos. Tinha um cheiro forte de cigarro e perfume barato. A mulher se apresentou como Dona Carmen. Disse que era brasileira também, de Recife, e que ia me explicar tudo. Cadê o restaurante? Cadê o senhor Giuseppe? Perguntei, já sentindo que tinha algo muito errado. Dona Carmen deu uma risada que me gelou a espinha. Querida, não tem restaurante nenhum. Não tem Giuseppe. Você tá na Casa Carmen, o melhor bordel brasileiro de Nápoles. E a partir de agora, você trabalha para mim. Foi como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. Bordel? Trabalhar para ela? Como assim? Comecei a tremer. As lágrimas brotaram nos meus olhos. Houve algum engano. Meu tio Ricardo me trouxe para trabalhar como garçonete num restaurante em Milão. Falei, com a voz falhando. Dona Carmen trocou um olhar com o Marco, e os dois riram. Não teve engano nenhum, querida. Seu tio sabia exatamente para onde você estava vindo. Ele recebeu $5.000 por você. Um bom preço, porque você é jovem e bonita. Aí o mundo desabou de vez. Meu próprio tio tinha me vendido, como se eu fosse um animal, uma mercadoria. Tentei correr para a porta, mas o Marco me segurou com força. Gritei. Esperneei. Mas não adiantou nada. Dona Carmen abriu uma porta lateral e me empurrou para dentro de um quartinho minúsculo. É melhor se acalmar e aceitar a situação. Quanto mais cedo entender como as coisas funcionam aqui, menos vai sofrer. Naquele quartinho foi que o pesadelo realmente começou. Era um cubículo com uma cama de solteiro, um armário pequeno e um banheiro do tamanho de um armário. A janela tinha grade por dentro e por fora. Não dava para abrir. A porta podia ser trancada apenas por fora. Era uma prisão. Passei a primeira noite chorando até não ter mais lágrimas. Rezei. Pedi a Deus e a Nossa Senhora para me tirarem dali, para acordar daquele pesadelo. Mas quando a manhã chegou, eu ainda estava lá. E a Dona Carmen entrou com umas roupas na mão. Hora de se arrumar. Os clientes começam a chegar depois do almoço. Gritei que não ia fazer nada daquilo, que queria voltar para o Brasil, que era para chamar a polícia. Ela riu na minha cara. E contar o que para a polícia? Que veio ilegalmente,
que tá sem visto válido. Eles vão te deportar. E antes disso, vão te botar numa prisão muito pior que essa aqui. Foi quando descobri que meu passaporte tinha sido confiscado. E mais, segundo a dona Carmen, eu tinha uma dívida enorme a pagar. O valor que seu tio recebeu, mais sua passagem, mais sua hospedagem e alimentação aqui, dá mais de $10.000. Só sai daqui quando pagar tudo. O resto do dia foi um terror que nem nos meus piores pesadelos eu tinha imaginado. Dona Carmen me ensinou como atender os clientes, o que dizer, como agir. Quando eu me recusei, ela chamou 2 homens que me seguraram enquanto ela me batia com um chicotinho de couro. Isso é só uma amostra do que acontece com quem não obedece. Sei que essa história é difícil de ouvir, mas é importante que ela seja contada. Se você valoriza essa coragem de expor a verdade, pode me apoiar através do Valeu Demais aqui no YouTube. É aquele botãozinho com símbolo de coração embaixo do vídeo. Você escolhe qualquer valor para contribuir, mesmo que seja um valorzinho pequeno. Esse dinheiro ajuda a manter o canal Vovós do Brasil, trazendo histórias verdadeiras como a minha. E se não puder contribuir, só de assistir já está ajudando muito. Naquela mesma noite, chegou meu primeiro cliente. Um homem de meia idade, barrigudo, que falava italiano. Eu tremia tanto que mal conseguia ficar em pé. Tentei resistir, mas ele era forte e eu estava ameaçada. Se eu gritasse ou causasse problemas, Dona Carmen tinha avisado que o castigo seria pior. Foi assim que perdi o pouco de dignidade que me restava. Depois que ele saiu, vomitei tudo que tinha no estômago e chorei até adormecer de exaustão. Os dias seguintes foram um borrão de horror. Dona Carmen me obrigou a atender cada vez mais clientes. Comecei com 2 ou 3 por dia. Depois aumentou para 5, 6, até chegar a 10 nos fins de semana. Homens de todo tipo. Jovens, velhos, italianos, turistas, casados, solteiros. Alguns eram brutais. Outros fingiam gentileza. Todos pagavam para usar meu corpo como se eu não fosse gente. No bordel, tinha outras brasileiras na mesma situação. Conhecia a Aline de Belém do Pará, a Bruna de Recife, a Camila do Rio de Janeiro, e mais umas 6 ou 7 que iam e vinham. Todas tinham histórias parecidas, enganadas com promessas de dinheiro, presas por dívidas inventadas. A gente se apoiava como podia. Quando uma estava muito machucada ou doente, as outras tentavam cobrir. Dividíamos remédios, maquiagem para esconder os hematomas. E principalmente mantínhamos viva a esperança de um dia escapar daquele inferno. Um dia isso vai acabar, a gente dizia uma para outra. Para algumas, acabou da pior maneira possível. Teve a Vanessa, uma menina de Salvador, que tentou fugir depois de 6 meses. Ela tinha feito amizade com um cliente que prometeu ajudar. Planejou tudo, esperou o momento certo e conseguiu sair pela porta dos fundos numa noite de movimento. 2 dias depois, uns homens a trouxeram de volta. Tinha sido uma armadilha. O cliente era amigo do Marco. O que fizeram com ela na frente de todas nós foi tão brutal que eu não consigo nem falar. Um aviso. Para quem pensasse em tentar o mesmo. Teve também a Priscila, de Fortaleza. Ela simplesmente desapareceu uma manhã. Dona Carmen disse que ela tinha sido transferida para outro estabelecimento na Alemanha, mas a gente sabia que era mentira. Tinha ouvido gritos na noite anterior. Depois, um carro saindo tarde da noite. Nunca mais soubemos dela. Alguns meses depois, o mesmo aconteceu com a Jéssica, de Manaus. Aprendi a sobreviver naquele lugar. Aprendi algumas palavras em italiano, o suficiente para entender ordens e pedidos básicos. Aprendi a sorrir quando estava morrendo por dentro. Aprendi a dissociar, a fingir que não era comigo que aquilo estava acontecendo. Era como se eu assistisse tudo de fora do meu corpo. A menina alegre de Campina Grande tinha morrido. No lugar dela, estava apenas um corpo vazio que obedecia para não ser castigado. Tentei o suicídio 2 vezes.
Na primeira, juntei comprimidos para dormir que alguns clientes mais velhos usavam. Tomei todos de uma vez. Mas a Bruna me encontrou a tempo e a dona Carmen me fez vomitar tudo. Não por preocupação comigo, mas porque eu era um investimento valioso. Na segunda vez, tentei cortar os pulsos com um pedaço de espelho quebrado. De novo, fui salva. Não por misericórdia, mas porque eu valia dinheiro. Depois da segunda tentativa, dona Carmen me colocou sob vigilância constante. Tirou tudo do meu quarto que pudesse ser usado para me machucar. Me obrigou a trabalhar mais para compensar o transtorno. Os únicos momentos de alívio eram quando alguma de nós ficava menstruada. Aí tínhamos alguns dias de folga dos clientes, mas éramos obrigadas a fazer a limpeza da casa. O tempo foi passando e eu fui perdendo a noção dos dias, dos meses. Sei que passei por 3 invernos naquele lugar. Então foram cerca de 3 anos. 3 anos de inferno na terra. Mandavam cartas falsas para minha família, ditadas pela dona Carmen, dizendo que eu estava bem, trabalhando no restaurante, juntando dinheiro. Até mandavam algum dinheiro de vez em quando para manter a farsa. Pequenas quantias que não faziam nem cócegas na dívida, que só aumentava. A esperança de escapar dali ia diminuindo a cada dia. As outras meninas que chegaram comigo já tinham desistido, aceitado o seu destino. Algumas até ganharam privilégios, podiam sair acompanhadas para fazer compras, tinham quartos melhores. Eu não. Continuava rebelde demais, segundo a dona Carmen. Por isso ficava trancada quando não estava trabalhando. Mas o destino às vezes prepara surpresas quando a gente menos espera. E a minha salvação veio de onde eu nunca imaginaria. Veio através de um cliente, um homem italiano chamado Giovanni, que mudaria tudo. Mas essa já é a próxima parte da minha história. O Giovanni apareceu na minha vida quando eu já tinha perdido toda a esperança. Era um senhor de uns 60 anos, professor universitário aposentado. Diferente da maioria dos clientes, ele não me procurava tanto pelo sexo, mas pela companhia. Pagava a dona Carmen pelo tempo inteiro, mas às vezes a gente só conversava. No começo era difícil por causa da língua, mas depois de tanto tempo lá, eu já entendia um pouco de italiano. Numa dessas noites ele percebeu as marcas de pancada nas minhas costas. "Chi ti ha fatto questo? Quem te fez isso?" ele perguntou. Comecei a chorar sem conseguir parar. Foi a primeira vez que alguém mostrou preocupação de verdade comigo em anos. Entre soluços, contei um pouco da minha história. Que eu não estava ali por escolha, que tinha sido vendida, que não podia sair. Giovanni ficou em silêncio por um tempo, pensativo. Antes de ir embora, ele me disse baixinho: "Ti aiuterò. Vou te ajudar." Eu não acreditei muito. Já tinha ouvido promessas parecidas antes, que nunca deram em nada. Mas ele voltou na semana seguinte, e na outra, e em cada visita. Trazia um pouco de comida escondida, algumas liras que eu escondia embaixo do colchão e, o mais importante, um plano. Ele descobriu que toda segunda-feira, quando o movimento era menor, a dona Carmen saía para resolver negócios e deixava só um segurança. Era nosso ponto fraco. Giovanni planejou tudo. Ele viria como cliente. E quando estivesse saindo, causaria uma distração. Eu deveria estar pronta perto da porta dos fundos, às 10 da noite em ponto, com nada além da roupa do corpo e do dinheirinho escondido. Durante semanas, guardei cada lira que o Giovanni me dava. Escondi tudo dentro do forro do colchão, num buraquinho que fiz com uma tesourinha de unha. Não contei o plano para ninguém, nem mesmo para as outras brasileiras. Não por falta de confiança, mas por medo. Se algo desse errado, não queria que elas sofressem também. O dia marcado chegou. Era uma segunda-feira de novembro, chuvosa e fria. Passei o dia todo tensa, com medo de que alguém percebesse. Dona Carmen saiu como previsto. Só o Fabrício, o segurança mais novo e menos esperto, ficou. Às 9 da noite, Giovanni chegou como sempre. Fingi normalidade, mas meu coração batia tão forte que achei que ia explodir. Às 10 em ponto, ouvi uma gritaria na frente da casa.
Giovanni tinha iniciado a distração. Mais tarde soube que ele pagou uns adolescentes da rua para começarem uma briga bem na porta. Fabrício foi ver o que estava acontecendo. Era a minha chance. Corri para a porta dos fundos, que dava para um beco escuro. Tava chovendo forte. Giovanni me esperava num carro preto, motor ligado. Pulei no banco de trás, me abaixei e ele arrancou em disparada. A adrenalina era tanta que eu tremia sem parar. Se l'abbiamo fatta! Conseguimos! Ele exclamou, mas eu ainda não podia acreditar. Só quando estávamos na estrada, saindo de Nápoles, comecei a entender que estava realmente livre. Chorei de alívio, de medo, de tudo. Giovanni me levou para a casa da irmã dele, a Sofia, nos arredores de Nápoles. Uma casinha simples numa área rural, longe da cidade. Sofia era viúva e morava sozinha. No caminho, ele explicou que não podia me levar para a casa dele porque era muito conhecido e seria o primeiro lugar onde me procurariam. Minha sorella te terrà ao sicuro. Minha irmã vai te manter segura. Sofia não fez muitas perguntas. Giovanni deve ter contado a ela alguma versão da minha história. Ela me deu roupas limpas, um quarto pequeno, mas aconchegante nos fundos da casa. E algo que eu não tinha há muito tempo: privacidade. Passei os primeiros dias praticamente dormindo, exausta física e emocionalmente. Quando não estava dormindo, estava chorando. Era como se meu corpo e minha mente finalmente tivessem permissão para sentir todo o horror que passei. Os primeiros meses foram de muito medo. Não saía de casa de jeito nenhum. Vivia assustada, achando que a qualquer momento o Marco e seus capangas iam aparecer e me levar de volta. Sofia me tranquilizava. Sei ao seguro que. Você está segura aqui. Giovanni aparecia de vez em quando, sempre com cuidado para não ser seguido. Ele trazia notícias, comida e ia planejando a próxima etapa: me mandar de volta para o Brasil. O problema maior era que eu não tinha documentos. Meu passaporte tinha ficado com a Dona Carmen, e sem ele, eu não podia simplesmente pegar um avião de volta. Precisávamos achar outra maneira. Enquanto isso, comecei a ajudar a Sofia nos trabalhos domésticos. Era o mínimo que eu podia fazer por quem estava arriscando tanto por mim. Depois de uns 3 meses escondida, comecei a fazer faxina para algumas amigas de Sofia. Trabalho informal, pagamento em dinheiro vivo, sem precisar de documentos. Era arriscado, mas eu precisava juntar dinheiro para a volta. Trabalhei como faxineira por quase 6 meses. As senhoras italianas gostavam do meu serviço porque eu era meticulosa. Anos de limpar o bordel sob ameaça me fizeram assim. Guardava cada lira que ganhava numa latinha de biscoito que a Sofia me deu. À noite, contava o dinheiro obsessivamente, vendo ele crescer pouco a pouco. Cada moeda me aproximava mais da liberdade verdadeira. Enquanto isso, Giovanni pesquisava maneiras de me tirar da Itália. Avião estava fora de questão. Pensei em tentar a embaixada brasileira, mas tinha medo de ser deportada e, de alguma forma, acabar nas mãos das mesmas pessoas. Não confiava em autoridades depois de tudo que tinha visto. Finalmente, ele encontrou uma solução. Eu iria de navio até a Argentina e de lá entraria no Brasil por terra. O plano era perigoso. Giovanni tinha um amigo que trabalhava num navio mercante que fazia a rota para Buenos Aires. Ele me colocaria como ajudante de cozinha, sem registros oficiais. Era arriscado. Podia ser presa por imigração ilegal se descobrissem, mas era minha única chance. Eu aceitei. Depois de tudo que eu tinha passado, qualquer risco valia a pena para voltar para casa. A despedida de Sofia foi emocionante. Aquela senhora italiana, que mal me conhecia, tinha sido mais família para mim nos últimos meses do que meu próprio tio em toda a vida. Ela me deu um rosário de presente e disse: Pregherò per te, ogni giorno. Vou rezar por você todos os dias. Giovanni me levou até o porto de Nápoles numa madrugada fria de maio. Tudo tinha que acontecer no escuro, sem testemunhas. A viagem de navio durou quase 1 mês. Trabalhei duro na cozinha, descascando batatas, lavando panelas, fazendo qualquer serviço para justificar minha presença a bordo. Dormia num quartinho minúsculo,
mas pela primeira vez em anos eu podia trancar a porta por dentro. Era mais liberdade do que eu tinha tido em muito tempo. Quando finalmente chegamos a Buenos Aires, o amigo de Giovanni me ajudou a desembarcar sem passar pela imigração oficial. Me deu um endereço de uma pensão barata, onde eu poderia ficar alguns dias, enquanto planejava a travessia para o Brasil. Também me deu o contato de um coiote, alguém que ajudava pessoas a cruzar fronteiras ilegalmente. Era assustador confiar em estranhos depois de tudo, mas eu não tinha escolha. Fiquei uma semana em Buenos Aires, numa pensão suja no centro da cidade. Foi a primeira vez em muito tempo que eu estava completamente sozinha. Não falava espanhol, tinha pouquíssimo dinheiro e medo de tudo e de todos. Mas sobrevivi. Encontrei o tal coiote, um argentino chamado Miguel, que cobrou quase todo o meu dinheiro para me levar até a fronteira com o Brasil. A travessia foi feita de ônibus até uma cidadezinha na fronteira e depois a pé, por trilhas no meio do mato. Tinha mais umas 3 pessoas no grupo, todos imigrantes ilegais como eu. Caminhamos a noite toda com medo de ser pegos pela patrulha de fronteira. Quando o sol nasceu, Miguel apontou para frente e disse: Brasil. Eu nunca senti tanto alívio na vida. Eu estava em casa. Era 1986 quando pisei de volta no Brasil, quase 4 anos depois de ter saído. Mas eu não podia simplesmente voltar para Campina Grande. A vergonha era muito grande. Como eu ia olhar nos olhos da minha mãe e contar o que tinha acontecido? O que eu tinha sido forçada a fazer? E tinha mais. E se o tio Ricardo ainda estivesse por lá? E se ele descobrisse que eu tinha voltado e tentasse me silenciar? Não, voltar para Campina Grande não era uma opção. Decidi recomeçar num lugar onde ninguém me conhecesse. Tinha ouvido falar bem de Curitiba, que era uma cidade organizada, com oportunidades de trabalho. Peguei um ônibus do interior do Rio Grande do Sul, onde cruzei a fronteira, até Curitiba, comendo o mínimo possível para economizar o pouco dinheiro que me restava. Cheguei em Curitiba sem conhecer ninguém, sem documentos, além da certidão de nascimento que, graças a Deus, eu tinha trazido costurada na bainha da saia. E com uns trocados no bolso, encontrei uma pensão barata no centro. Dessas que não fazem muitas perguntas. Nos primeiros dias, perambulei pela cidade procurando trabalho. Um sufoco, sem documentos, sem referências, sem nada. Finalmente consegui um trabalho como ajudante de cozinha num restaurante pequeno. O dono, seu Antônio, era um português que também tinha chegado ao Brasil sem muita documentação. Então entendeu minha situação. Não contei a verdade, claro. Disse que tinha sido roubada, que tinham levado meus documentos e que eu estava longe da família. Eu me matei de trabalhar naquele restaurante. Chegava antes de todo mundo e saía depois que tudo estava limpo. Seu Antônio percebeu minha dedicação e foi me dando mais responsabilidades. De ajudante, passei a auxiliar de cozinha. Depois a cozinheira, de fato. Aprendi a fazer pratos que nem sabia que existiam. A cozinha se tornou meu refúgio, o lugar onde eu podia focar em algo além das memórias horríveis. Com meu primeiro salário, aluguei um quartinho numa pensão melhor. Com o segundo, comecei o processo para tirar novos documentos. Foi uma burocracia infernal, mas seu Antônio me ajudou, serviu de testemunha, disse que me conhecia há anos. Menti que tinha perdido tudo num incêndio. Naquela época era mais fácil. As coisas não eram tão conectadas por computador como hoje. Depois de uns meses, eu tinha RG e CPF novos. Aos poucos, fui reconstruindo uma vida. Mandei uma carta para minha mãe, usando o endereço de uma amiga. Não contei a verdade, claro. Disse que o trabalho na Itália não tinha dado certo, que tinha voltado e encontrado uma oportunidade em Curitiba, que estava bem e trabalhando, mas que por enquanto não podia voltar para Campina Grande. Ela respondeu, feliz por me saber viva e em segurança, sem fazer muitas perguntas. O tempo foi passando. 2 anos se tornaram 3, 3 se tornaram 5. Eu me tornei a cozinheira principal do restaurante, que cresceu bastante. Consegui alugar um apartamento pequeno só para mim.
Fiz algumas amigas, colegas de trabalho principalmente, mas mantinha todo mundo a uma certa distância. Eu não conseguia confiar completamente em ninguém. Nunca contei minha história verdadeira para ninguém. Foi nessa época que conheci o Roberto. Ele era um cliente regular do restaurante. Sempre almoçava lá quando vinha ao centro resolver coisas do trabalho dele na prefeitura. Era bem mais velho que eu, uns 15 anos. Viúvo, pai de 2 filhos já crescidos. Começamos a conversar, ele elogiava minha comida, eu agradecia. Um dia, ele me convidou para um café depois do expediente. Aceitei, mais por educação do que por interesse. Mas o Roberto era um homem bom. Calmo, respeitoso, sem pressa. Foi me conquistando aos poucos, com paciência. Eu tinha muito medo de me relacionar depois de tudo que passei, mas ele nunca forçou nada. Depois de quase um ano de encontros casuais, começamos a namorar de verdade. Mesmo assim, nunca contei a ele sobre meu passado. Disse apenas que tinha tido uma experiência ruim na Itália e preferia não falar sobre isso. Ele respeitou. Nos casamos em 1992 numa cerimônia simples no civil. Convidei minha mãe e meus irmãos, mas só minha irmã mais nova, a Sandra, veio. Mainha já estava muito doente para viajar. Roberto tinha um apartamento bom no bairro Água Verde, onde passamos a morar. Pela primeira vez em muitos anos, me senti realmente segura. Tinha um lar, um marido que me respeitava, um trabalho que eu gostava. De fora, parecia uma vida normal, feliz até. Mas, por dentro, as feridas continuavam abertas. Eu tinha pesadelos quase toda a noite. Acordava gritando, suada, revivendo os horrores do bordel em Nápoles. Roberto me abraçava, tentava me acalmar, mas nunca perguntava detalhes. Acho que ele imaginava que eu tinha sofrido algum tipo de abuso, mas não fazia ideia da extensão do horror. Eu vivia com medo constante de encontrar alguém do passado. Quando via um homem parecido com o Marco ou com o tio Ricardo na rua, eu entrava em pânico. Ficava dias sem sair de casa depois disso. Inventava desculpas para o Roberto. Uma gripe, uma dor de cabeça. Ele fingia acreditar, mas tenho certeza que sabia que era algo mais profundo. Essa parte da minha história eu nunca contei para ninguém. Nem meu falecido marido soube disso. Tô revelando aqui pela primeira vez. Olha, eu duvido que você tenha coragem de deixar um like nesse vídeo depois de ouvir isso. Se você é dessas pessoas que não tem medo de encarar a realidade, me prova aí. Aperta esse botão de gostei. Quero ver se você consegue. Em 1996, recebi a notícia que mais temia. Minha mãe estava muito doente. Não ia durar muito tempo. Era câncer no pâncreas, já em estágio avançado. Minha irmã me ligou, implorando que eu fosse a Campina Grande me despedir. Eu queria ir, Deus sabe como eu queria, mas o medo era maior. Perguntei se o tio Ricardo estava por lá e ela disse que sim, que tinha voltado para cuidar da irmã doente. Isso me deixou ainda mais apavorada. Eu não fui. É uma das maiores dores que eu carrego. Minha mãe morreu sem que eu pudesse me despedir, tudo por causa do medo. Roberto não entendeu. Como poderia? Você está sendo fria, abandonando sua mãe no momento mais difícil. Foi nossa primeira grande briga. Eu quase contei tudo naquele dia, mas as palavras não saíam. Como explicar que o homem que estava cuidando dela era o mesmo que tinha me vendido como um pedaço de carne? O luto pela morte da minha mãe foi complicado. Misturado com culpa, raiva, medo, entrei numa depressão profunda. Roberto fez o que pôde para me ajudar, me levou em médicos, sugeriu terapia, mas como fazer terapia sem contar a verdade? Acabei me fechando ainda mais. Nossa relação sofreu muito nessa época, mas de alguma forma sobreviveu. Os anos foram passando. Eu envelheci. Roberto envelheceu mais ainda. Ele se aposentou da prefeitura. Eu continuei trabalhando no restaurante até não aguentar mais ficar tanto tempo em pé. A vida seguiu seu curso, com altos e baixos.
Tivemos momentos de felicidade genuína, viajamos pelo Brasil, conheci o mar finalmente. Mas a sombra do passado nunca me abandonou completamente. Roberto morreu em 2015, de um infarto fulminante. Foi rápido, não sofreu. Fiquei viúva aos 55 anos. Sozinha de novo. Os filhos dele foram bons comigo. Me ajudaram com tudo, mas tinham suas próprias vidas. Voltei a me sentir vulnerável, desprotegida. Os pesadelos, que tinham diminuído ao longo dos anos, voltaram com força total. Foi nessa época que algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação da minha irmã mais nova, a Sandra. Ela estava em pânico. A filha dela, minha sobrinha Larissa, tinha recebido uma proposta do tio Ricardo para trabalhar em Portugal. A história era idêntica à minha. Um restaurante, salário em euros, alojamento providenciado. Um calafrio percorreu minha espinha. Ele continuava no mesmo esquema, 30 anos depois. E agora? Tinha posto os olhos na minha sobrinha. Naquele momento tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não podia deixar a história se repetir. Não com a Larissa, não com ninguém. Pela primeira vez em décadas, senti uma coragem que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. Era hora de voltar a Campina Grande e confrontar o passado. Era hora de contar a verdade e impedir que meu tio fizesse mais vítimas. Mesmo com todo o medo, mesmo com toda a vergonha, eu precisava agir. Peguei o primeiro ônibus para Campina Grande no dia seguinte, com o coração na mão, mas com uma determinação que não sentia desde que planejei minha fuga de Nápoles. Eu não sabia exatamente o que ia fazer, mas sabia que não podia ficar parada enquanto outra menina inocente caía na mesma armadilha que destruiu a minha vida. O que aconteceu depois, quando finalmente encarei o tio Ricardo cara a cara, depois de 30 anos, é a parte mais difícil dessa história toda, mas também a que, finalmente, me libertou de vez. Antes de viajar para Campina Grande, precisei resolver umas coisas em Curitiba. Vendi uns móveis, deixei o apartamento que era do Roberto para os filhos dele e coloquei minhas economias num banco que tinha agência lá na Paraíba também. Foi nessa correria que acabei passando por São Paulo, onde ia pegar outro ônibus. São Paulo é uma cidade gigante, né? Daquelas que você se sente uma formiguinha no meio da multidão. Eu estava esperando minha conexão na rodoviária, tomando um cafezinho para espantar o cansaço, quando ouvi alguém me chamando pelo nome. Marcela? E você mesma? Quase derrubei a xícara. Ninguém me chamava de Marcela fazia tanto tempo. Em Curitiba, todo mundo me conhecia como Mara, apelido que adotei para me distanciar ainda mais do passado. Olhei para o lado e quase não acreditei. Era a Bruna, uma das meninas que esteve comigo naquele bordel em Nápoles. Mais velha, claro, com os cabelos grisalhos, algumas rugas, mas eu reconheceria aqueles olhos em qualquer lugar. Menina, eu pensei que você tivesse morrido. Ela falou, me abraçando forte. Depois que você fugiu, a dona Carmen ficou uma fera. Disse que ia te encontrar, nem que tivesse que revirar a Itália inteira. Mas nunca mais tivemos notícias suas. Nos sentamos num canto mais afastado da lanchonete. Bruna me contou que conseguiu sair do bordel alguns anos depois de mim. Não fugiu. Pagou a dívida depois de quase 6 anos lá. Voltou para o Brasil, se estabeleceu em São Paulo. Casou, teve filhos, agora era até avó. Uma vida normal, aparentemente. Mas os olhos dela tinham o mesmo vazio que eu via no espelho todos os dias. E o tio Ricardo? Perguntei, quase engasgando ao falar o nome dele. Você sabe se ele continuou? Naquele esquema? O rosto da Bruna ficou sério. Continuou e continua. Marcela. Não só ele, mas vários outros. É uma rede, sabe? Ele trabalha com um pessoal de Portugal agora. De vez em quando, eu leio no jornal sobre alguma brasileira resgatada de bordel em Lisboa e sei que tem dedo dele na história. Meu sangue gelou. Então não era coincidência a proposta que a Larissa tinha recebido. Bruna continuou.
Eu tenho uma conhecida que trabalha numa ONG de apoio a vítimas de tráfico humano. Ela disse que só no ano passado ajudaram umas 20 mulheres que voltaram de Portugal, todas com a mesma história: promessa de emprego, passagem adiantada, dívida impagável. Contei a ela sobre a Larissa, sobre meu medo de que a história se repetisse. Bruna pegou na minha mão, apertou forte e disse: "Você precisa impedir isso, Marcela. Não importa como. Se você não fizer nada, vai carregar essa culpa pelo resto da vida." Ela tinha razão. Antes de me despedir, Bruna me deu um presente que acabaria sendo fundamental. Um gravador digital pequeno, desses que dá para esconder na bolsa ou no bolso. Eu sempre carrego um desses comigo. Trauma, sabe? Mas acho que você vai precisar mais do que eu. Cheguei em Campina Grande 3 dias depois. A cidade tinha mudado tanto que quase não reconheci. Tinha shopping center agora, prédios altos, lojas de marca. Mas o cheiro, aquele cheiro de terra quente e comida temperada, continuava o mesmo. Fiquei num hotelzinho simples perto da rodoviária. Precisava pensar bem no que ia fazer. Não podia simplesmente aparecer na casa da minha irmã dizendo quem eu era. Primeiro porque eu estava irreconhecível. 30 anos tinham se passado. Meu cabelo estava grisalho, meu corpo mais cheio, meu rosto marcado por rugas. E segundo, porque eu não sabia se o tio Ricardo estaria por lá. Precisava ser cautelosa. Foi então que tive a ideia do disfarce. Procurei um salão de beleza e pedi para mudar completamente o visual. Pintei o cabelo de um castanho escuro, cortei curto. Comprei uns óculos grandes de grau fraco. Também comprei roupas diferentes do meu estilo habitual. Mais simples, como uma senhora que trabalha como doméstica usaria. Eu estava irreconhecível. Descobri que minha irmã, a Sandra, morava numa casa boa num bairro novo da cidade. O marido dela trabalhava numa empresa grande. Tinha uma vida confortável. Passei alguns dias observando a rotina da casa de longe. Vi minha sobrinha Larissa algumas vezes. Uma moça bonita, de uns 22 anos, jeito alegre. Vi também o tio Ricardo chegando e saindo. Tava velho, mas ainda tinha aquele andar confiante, aquele jeito de quem é dono do mundo. Meu estômago revirava só de ver ele de longe. Finalmente, criei coragem e bati na porta. Disse que estava procurando trabalho como doméstica, que tinha vindo de uma cidade vizinha. A Sandra precisava mesmo de alguém, pois a empregada anterior tinha saído recentemente. Me contratou na hora, mais pelo desespero do que por confiar em mim, acho. Pedi para ser chamada de Dalva, o nome da minha avó. Comecei a trabalhar no dia seguinte. Foi estranho estar na casa da minha própria irmã, cozinhando, limpando, sendo tratada como uma estranha. Sandra não me reconheceu, claro. Como reconheceria? A última vez que me viu foi no meu casamento, mais de 20 anos atrás. E eu estava completamente diferente agora. Às vezes, quando ela falava alguma coisa sobre a família, eu tinha que me segurar para não comentar algo que só um parente saberia. Me aproximei da Larissa aos poucos. Ela era uma menina doce, sonhadora. Trabalhava numa loja de roupas no shopping, mas não ganhava muito. Falava sempre que queria conhecer o mundo, sair daquela cidade pequena, igualzinha a mim na idade dela. Uma noite, enquanto eu lavava a louça do jantar, ela entrou na cozinha toda animada. "Dalva, você não vai acreditar. Meu tio Ricardo me ofereceu um emprego em Portugal, num restaurante de um amigo dele em Lisboa. Vou ganhar em euro, imagina só. Em 1 ano, eu volto rica." Quase deixei cair um prato. Era exatamente como a Bruna tinha dito, exatamente como tinha acontecido comigo. O mesmo conto, a mesma armadilha, a próxima vítima. Respirei fundo e tentei soar casual. "Que legal, menina. E esse seu tio, ele é confiável?" "Claro que é," ela respondeu, ofendida com a minha dúvida. "É irmão da minha avó. Tá sempre ajudando a família. Ele viaja muito, conhece gente importante. Já ajudou várias meninas daqui a conseguir trabalho na Europa." "E essas meninas? Elas voltaram? Mandaram notícias?"
Perguntei, tentando não parecer muito curiosa. Larissa ficou pensativa. Algumas mandam cartão postal, dizem que tá tudo bem. Outras acabam ficando por lá mesmo, arrumam um namorado europeu, essas coisas. Ou simplesmente desaparecem, pensei comigo. Ou são encontradas mortas em algum beco. Ou continuam presas em bordéis imundos, sem conseguir escapar. Nos dias seguintes, fiquei atenta a qualquer visita do tio Ricardo. Ele aparecia quase todo dia, sempre trazendo presentes para Larissa. Roupas de marca, perfumes importados, até um celular novo. Estava investindo pesado na mercadoria. Sempre que podia, eu ficava por perto durante essas visitas, fingindo que estava limpando algo ou arrumando a sala. O gravador da Bruna, sempre no bolso do avental, ligado. Numa dessas visitas, consegui gravar ele falando sobre os preparativos da viagem. Como ia ser tudo muito rápido, como a Larissa não precisava se preocupar com documentos ou dinheiro, que ele cuidaria de tudo, exatamente como tinha feito comigo. Mas essas gravações ainda não eram suficientes. Eu precisava de algo mais concreto, algo que provasse o verdadeiro destino que aguardava minha sobrinha. Foi então que resolvi procurar ajuda. Nas minhas folgas, comecei a frequentar um bar perto da Praça Central, onde se reuniam os jornalistas do jornal local. Conversei com alguns discretamente até encontrar o Marcelo, um repórter investigativo que tinha feito matéria sobre tráfico humano. Contei parte da história, não tudo, apenas o suficiente para despertar o interesse dele. Marcelo ficou intrigado. Disse que já desconfiava que havia uma rede de tráfico operando na região, mas nunca conseguiu provas suficientes. Se você conseguir uma confissão gravada, algo que mostre claramente o esquema, eu posso não só publicar uma reportagem, mas também levar o caso à Polícia Federal. Eles têm uma delegacia especializada em tráfico humano em Salvador. O plano começou a tomar forma. Com a ajuda do Marcelo, elaborei uma estratégia para fazer o tio Ricardo revelar todo o esquema. Eu fingiria interesse em recrutar outras meninas para o mesmo trabalho em Portugal, dizendo que conhecia várias moças na minha cidade natal que estariam interessadas. Para isso, eu precisaria saber exatamente como funcionava o negócio, quanto ele ganhava por cada menina, quem eram os contatos no exterior. A oportunidade surgiu quando a Sandra e o marido viajaram para João Pessoa para resolver uns assuntos, deixando a Larissa e o tio Ricardo em casa. Era um domingo. Eu estava de folga, mas passei lá com a desculpa de que tinha esquecido algo. Encontrei os dois na sala, conversando animadamente sobre a viagem, que aconteceria em 2 semanas. Seu Ricardo, desculpe me intrometer. Comecei a falar, mas não pude deixar de ouvir sobre essa oportunidade maravilhosa que o senhor está dando para Larissa. Sabe, eu tenho umas sobrinhas na minha cidade que também sonham em trabalhar fora do país. O velho canalha virou para mim com um sorriso que gelou minha espinha. Era o mesmo sorriso que ele deu quando me convenceu a ir para a Itália. É mesmo, Dalva? Quantos anos elas têm, suas sobrinhas? A mais nova tem 18, a mais velha 20, e 2, respondi, de olhos baixos. São meninas bonitas, trabalhadoras. A mais velha até já trabalhou como garçonete, tem experiência. Os olhos dele brilharam de cobiça. Interessante, muito interessante. Larissa, querida, por que você não vai lá no seu quarto arrumar aquelas roupas novas que eu te dei? Quero conversar uma coisinha com a Dalva aqui. Assim que a Larissa saiu, o tio Ricardo mudou completamente. O tom paternal deu lugar a uma voz fria, calculista. Olha, Dalva, vou ser direto. Esse negócio de restaurante em Portugal é só a isca, entende? As meninas vão trabalhar em casas de entretenimento. Ganham bem, mas não exatamente servindo mesa, se é que você me entende. Fingi uma surpresa modesta, como se já suspeitasse de algo assim e não quisesse julgar. Entendo, seu Ricardo. E quanto o senhor ganha por cada menina que indica? Ele riu, relaxando ao ver que eu não estava chocada. Depende da menina. Se for bonita, jovem, virgem, pode valer até 10.000 euros.
As mais velhas, ou menos atraentes, uns 5.000. Mas o melhor é que não é só esse dinheiro inicial. Tem uma porcentagem dos lucros também, enquanto ela estiver trabalhando. Meu estômago revirou, mas mantive a expressão neutra. E é seguro? Não tem problema com a polícia, essas coisas? Que nada! Eu tenho contatos em todos os lugares certos. Na polícia daqui, na imigração, nos aeroportos. Em Portugal também tá tudo ajeitado. As meninas chegam lá achando que vão trabalhar num restaurante chique. Quando descobrem a verdade, já estão com o passaporte retido, devendo a passagem, hospedagem, roupas, comida. Ficam presas pela dívida. E se alguma tenta fugir ou denunciar? Perguntei, sentindo o gravador pesar no bolso. O sorriso dele sumiu, dando lugar a uma expressão que eu conhecia bem demais. Aí o negócio fica feio. Já perdemos algumas mercadorias assim, mas serve de exemplo para as outras. Mercadorias. Era assim que ele nos via. Não como pessoas, mas como produtos para vender. Continuei a conversa, fazendo perguntas específicas sobre como funcionava o transporte. Quem eram os contatos em Portugal? Como era feita a divisão do dinheiro? Ele respondia tudo com detalhes, achando que tinha encontrado uma cúmplice, talvez até uma futura parceira de negócios. Depois de quase 1 hora de conversa, com tudo gravado, decidi que era a hora do grande final. Seu Ricardo, o senhor não me reconhece, né? Ele franziu a testa, confuso. Deveria? Tirei os óculos, ajeitei o cabelo para trás, olhei diretamente nos olhos dele. Olha bem para mim. Não lembra da sua sobrinha Marcela? Aquela que você vendeu para um bordel em Nápoles há mais de 30 anos? A cor sumiu do rosto dele. Ficou branco como papel. Não, não pode ser. Você. Sou eu mesma, tio. Eu sobrevivi ao inferno que você me mandou. Fiquei 3 anos naquele bordel imundo até conseguir fugir. 3 anos sendo estuprada todos os dias, por homens que pagavam pelo meu corpo, enquanto você embolsava o dinheiro. Ele tentou se levantar, mas as pernas falharam. Caiu sentado de novo, a boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Você não pode provar nada. Foi há muito tempo. Tirei o gravador do bolso, apertei o botão e deixei ele ouvir parte da nossa conversa recente. Eu não preciso provar o que aconteceu comigo. Basta provar o que você está fazendo agora. E eu acabei de fazer isso. Sua desgraçada! Ele gritou, avançando para cima de mim. Mas eu não era mais aquela menina indefesa de 20 anos. Me esquivei e ele bateu com a cabeça na mesa de centro. Caiu no chão, desorientado. Larissa apareceu na sala, assustada com o barulho. O que está acontecendo aqui? Tio Ricardo, o senhor está bem? Seu tio não é quem você pensa, Larissa. Falei, ainda ofegante. Ele ia te vender para um bordel em Portugal. Ia te mandar para o mesmo inferno que me mandou 30 anos atrás. Do que você está falando, Dalva? Que história é essa? Ela perguntou, confusa e assustada. Meu nome não é Dalva. Eu sou Marcela. Sou irmã da sua mãe. Eu sou sua tia. O que se seguiu foi uma confusão de emoções e revelações. Larissa não acreditou de imediato, claro. Tio Ricardo negou tudo, disse que eu era louca, que tinha inventado tudo. Mas então eu coloquei a gravação para tocar. A confissão dele, clara como água, sobre o esquema de tráfico, sobre as mercadorias, sobre tudo, naquela mesma noite. Depois que o tio Ricardo saiu furioso da casa, ameaçando voltar com a polícia, o que eu duvidava muito que ele faria. Dado o que eu tinha contra ele, contei toda a minha história para a Larissa, desde a proposta do tio quando eu tinha a idade dela, a viagem para a Itália, os anos de horror no bordel, a fuga, o retorno ao Brasil, os anos vivendo escondida em Curitiba, tudo. No dia seguinte, quando a Sandra e o marido voltaram, tive que contar tudo de novo. Foi a primeira vez que vi minha irmã em 2 décadas. Ela não me reconheceu até eu mostrar uma pequena cicatriz que tinha no pulso, de quando caímos juntas de uma árvore quando éramos crianças. Ela chorou muito ao ouvir minha história.
Ao entender por que eu tinha sumido por tanto tempo, porque não voltei nem mesmo para o funeral da nossa mãe, mostrei as gravações para minha irmã antes de ir à polícia. Ela me implorou para não denunciar. Isso vai destruir a família, Marcela, ela argumentou. O Ricardo é o único irmão que sobrou da mamãe. Todo mundo na cidade respeita ele. Vai ser um escândalo. Todo mundo vai saber o que aconteceu com você. Vão ficar falando. A família vai ficar marcada para sempre. Fiquei dividida, mas escolhi seguir com a denúncia mesmo assim. Você acha que eu fiz errado em expor tudo, mesmo sabendo que isso afetaria pessoas inocentes da família? O que você faria no meu lugar? Foi a decisão mais difícil da minha vida. Por um lado, eu entendia o medo da minha irmã. O escândalo seria enorme, afetaria a todos de alguma forma. Por outro lado, quantas outras meninas seriam vendidas se eu não fizesse nada? Quantas outras vidas seriam destruídas como a minha foi? Eu não podia carregar esse peso. No dia seguinte, procurei o Marcelo, o jornalista, e entregamos juntos o material para a Polícia Federal em Salvador. As gravações, meu depoimento completo, nomes, datas, tudo que eu conseguia lembrar. O agente que nos atendeu ficou chocado com a quantidade de detalhes e evidências. Disse que abriria um inquérito imediatamente. O que aconteceu depois disso foi como um furacão atingindo a minha vida e a de todos ao meu redor. Mas isso já é a parte final da minha história. A que eu chamo de justiça e renascimento. Uma parte dolorosa, mas necessária para que eu pudesse finalmente me libertar daquele passado. A operação da Polícia Federal começou uma semana depois que eu entreguei as gravações. Me lembro como se fosse hoje. Era uma quarta-feira de manhã, quando 4 viaturas chegaram na casa do tio Ricardo. Os vizinhos todos na janela, assistindo ele ser levado algemado, o homem que era respeitado na cidade, que todo mundo achava que era um empresário bem-sucedido, saindo de cabeça baixa, escoltado pelos agentes. Não foi só ele que caiu naquele dia. A operação, que ganhou o nome de Gaiola Dourada, prendeu mais 12 pessoas em Campina Grande, Salvador, Recife e até em São Paulo. Eram recrutadores como meu tio, transportadores, gente que falsificava documentos, até um policial corrupto. Uma rede inteira que trabalhava para mandar mulheres brasileiras para prostituição forçada na Europa. O mais chocante veio depois. A Polícia Federal, trabalhando com a Interpol, descobriu que só essa rede tinha traficado mais de 200 mulheres do Nordeste nos últimos 20 anos. 200 vidas destruídas. Algumas tinham conseguido voltar, como eu. Outras continuavam presas. Muitas tinham desaparecido sem deixar rastro. Os jornais locais não falavam de outra coisa. O caso tomou proporções gigantescas quando a mídia nacional pegou. Repórteres de todo o Brasil desceram em Campina Grande. Minha irmã, Sandra, teve que sair de casa por um tempo, de tanto que o telefone não parava de tocar. Eu tinha medo de aparecer publicamente, medo de retaliação dos comparsas soltos, medo da exposição, medo da vergonha. A Polícia Federal me deu proteção e garantiu que minha identidade seria preservada no julgamento. Me incluíram num programa de proteção a testemunhas, me levando para um local seguro em Brasília até o início do processo. Foi nesse período que conheci outras sobreviventes. Mulheres como eu. Algumas eram meninas jovens, recém-resgatadas, com aquele olhar vazio que eu conhecia tão bem. Outras eram mais velhas, carregando décadas de trauma. A gente se reunia em sessões de apoio psicológico. Vocês não têm culpa? A psicóloga do programa repetia sempre. Vocês foram enganadas, forçadas. A culpa é dos criminosos, não de vocês. Era difícil acreditar nisso depois de tanto tempo me culpando. Mas aos poucos, aquela sementinha de autoabsolvição foi crescendo dentro de mim. 6 meses depois da prisão, começou o julgamento. Eu tive que testemunhar, claro. Foi a parte mais difícil. Entrei no tribunal usando um capuz preto. Mesmo assim, eu tremia tanto que achei que não ia conseguir falar. Mas quando começaram as perguntas, algo dentro de mim mudou.
Era como se cada palavra que eu dizia tirasse um pouco do peso que carreguei por 30 anos. Contei tudo. A proposta do tio, a viagem, os anos no bordel, os abusos, a fuga, o retorno, a descoberta de que ele continuava no mesmo esquema. Do outro lado da sala, tio Ricardo me olhava com ódio. Mesmo com o capuz, ele sabia que era eu. Nossos olhares se cruzaram uma vez, e eu não vi nenhum arrependimento nele, só raiva por ter sido pego. Isso me deu ainda mais certeza de que eu tinha feito a coisa certa. O julgamento durou semanas. Outras vítimas testemunharam. Quando finalmente saiu a sentença, foi histórica. Tio Ricardo foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado, uma das maiores penas já aplicadas para tráfico humano no Brasil até então. Os outros membros da quadrilha pegaram entre 5 e 15 anos. Foi uma vitória, não só para mim, mas para todas as mulheres que sofreram nas mãos deles. Voltei para Campina Grande depois do julgamento, mas nada era o mesmo. A cidade se dividiu. Parte das pessoas me apoiava, mas outra parte me via como a vilã, a que tinha manchado o nome da família, da cidade. Alguns parentes distantes deixaram de falar comigo. Houve até quem dissesse que eu tinha inventado tudo por vingança. O pior foi a reação de um dos meus irmãos. Ele se recusou a acreditar na minha história. O tio Ricardo sempre ajudou todo mundo. Sempre trouxe presente pra gente, ele dizia, como se presentes compensassem o que ele fez. Meu relacionamento com esse irmão nunca mais foi o mesmo. Por outro lado, minha irmã Sandra, depois do choque inicial, se tornou meu maior apoio. Me perdoa, Marcela. Ela dizia entre lágrimas. Se eu soubesse, e se a gente soubesse? Mas como ela poderia saber? Tio Ricardo enganou a todos por décadas. Larissa, minha sobrinha, foi a mais impactada. Ela quase se tornou mais uma vítima. Precisou de acompanhamento psicológico para lidar com tudo. Mas ela sempre esteve do meu lado. Você salvou a minha vida, tia. Nunca vou esquecer isso. Passei uns meses em Campina Grande, tentando reconstruir esses laços familiares rompidos. Foi difícil. Muitas conversas dolorosas. Mas também foi um tempo de cura, de finalmente olhar nos olhos das pessoas que eu amava e contar minha verdade. Sem medo, sem vergonha, acabei voltando para Curitiba. Era onde eu tinha construído minha vida, onde me sentia mais segura. Levei a Larissa comigo. Ela queria distância de Campina Grande depois de tudo. Ajudei ela a fazer um curso técnico, depois uma faculdade. Hoje, ela é assistente social. Trabalha ajudando mulheres em situação de vulnerabilidade. Diz que se inspirou na minha história. Os anos foram passando. Eu tentava seguir com minha vida, mas o passado sempre estava lá. Tinha menos pesadelos, é verdade, mas ainda acordava gritando às vezes. Depois que o Roberto morreu, nunca mais me envolvi com ninguém. Aos 60 anos, finalmente busquei terapia de verdade. Um tratamento contínuo com uma psicóloga especializada em trauma. Fui aprendendo a lidar com as memórias sem que elas me dominassem. A terapia me ajudou a entender que eu não era só a minha história de abuso, que aqueles 3 anos terríveis não definiam quem eu era, que eu tinha sobrevivido, reconstruído uma vida, ajudado outras pessoas, que eu era forte. Não apesar do que passei, mas também por causa disso. Foi durante esse processo que recebi a notícia. Tio Ricardo tinha morrido na prisão. Um infarto aos 82 anos. Não senti alegria, nem tristeza. Foi mais um sentimento de encerramento, como se um capítulo longo e doloroso da minha vida tivesse finalmente chegado ao fim. Depois da morte dele, tomei outra decisão importante: contar minha história publicamente. Não escondida atrás de um capuz. Não como uma testemunha anônima, mas como Marcela Oliveira da Silva, sobrevivente. Comecei a dar palestras em escolas, alertando jovens sobre os perigos do tráfico humano. Se alguém te oferece um emprego que parece bom demais para ser verdade, desconfia, eu digo nas palestras.
Se querem que você viaje rápido sem dar tempo de verificar nada, desconfia. Se oferecem adiantar passagem e dizem que você pode pagar depois, desconfia ainda mais. Em uma dessas palestras, uma menina de 16 anos me procurou depois, chorando. Contou que um amigo da família tinha feito exatamente essa proposta. Trabalho na Espanha, tudo pago. Conseguimos envolver a polícia e descobrimos que era parte de uma nova rede. Aquela menina foi salva. Momentos como esse me deram um propósito novo. A dor nunca desapareceu completamente, mas encontrei uma maneira de transformá-la em algo positivo. Meu relacionamento com a Larissa se fortaleceu. Hoje, ela é como a filha que eu nunca tive. Trabalhamos juntas em muitos projetos. Ela com o conhecimento técnico, eu com a experiência vivida. Formamos uma dupla e tanto. Hoje, aos 65 anos, encontrei uma paz que nunca achei que seria possível. Não é uma paz completa. Ainda tenho dias ruins, mas aprendi a conviver com minha história, a aceitá-la como parte de quem eu sou. Decidi contar tudo isso agora, nesse canal, porque acredito no poder das histórias verdadeiras. Histórias como a minha acontecem todos os dias, com meninas do Brasil inteiro. O tráfico humano continua sendo uma realidade terrível. Só mudou de cara. Agora usam a internet, as redes sociais. Mas a armadilha é a mesma. Se minha história puder ajudar uma única pessoa a escapar dessa armadilha, todo esse processo doloroso de reviver o passado terá valido a pena. Também conto essa história para as sobreviventes como eu, que ainda vivem nas sombras. Quero que saibam que não estão sozinhas, que é possível sobreviver, reconstruir, encontrar um propósito mesmo depois do pior dos infernos. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. Eu sou a prova viva disso. Voltei a Campina Grande uma última vez, ano passado. Fui visitar o túmulo da minha mãe, coisa que nunca tinha conseguido fazer antes. Levei flores amarelas, as que ela gostava. Ajoelhei, toquei a lápide fria e falei tudo que estava entalado na minha garganta por décadas. Pedi perdão por não ter estado lá. Contei que finalmente tinha feito justiça. Chorei até não ter mais lágrimas. Quando me levantei, me senti mais leve. Na volta para Curitiba, olhando pela janela do ônibus, pensei em tudo o que vivi. Na menina sonhadora que fui, na mulher quebrada que me tornei e na pessoa que sou hoje, uma sobrevivente, com cicatrizes e tudo. Eu sou Marcela Oliveira da Silva. Tenho 65 anos. E essa é a história da minha vida. Se quer ouvir mais histórias de mulheres reais como eu, se inscreva no canal Vovós do Brasil. A gente precisa contar essas histórias para que elas nunca mais se repitam. E se você está vendo esses quadradinhos passando na tela agora, clique neles para ouvir mais histórias de mulheres guerreiras como eu. Histórias de dor, sim, mas também de superação e esperança. Histórias que precisam ser ouvidas. Clique e confira. Obrigada por me ouvir até aqui.